Amigos do Dr. Ideval, este que vos fala. Abordarei mais uma vez o assunto educação na primeira infância. Porque é na primeira infância que se forja o cidadão para o futuro. A neurociência, a neurologia e todas as ciências que estudam o cérebro humano informam que até a 8ª semana de vida intrauterina, o ser humano é o embrião. Depois da 9ª semana até o nascimento, recebe o nome de feto. E é exatamente na fase fetal que se forma toda a estrutura que nós temos na fase de adulto. Inclusive o sistema nervoso central e as suas complexidades. E já começa, na 18ª semana, formar as sinapses, que são as interligações entre um neurônio e outro. Sabem os senhores que o homem nasce com a média de 86 a 100 bilhões de neurônios. Cada um se comunica com mais 10 mil ou 100 mil, formando centenas de milhares ou de bilhares de conexões, chamado sinapse, que tem seu início na 18ª semana de gestação. Essas sinapses se aceleram dos 0 aos 1000 dias de nascimento. Isso é, até os 3 anos de idade. Numa fase estrondosa, numa média de 700 a 800 sinapses por segundo. Depois do 3º ano começa a cair até o 7º. E depois do 7º a formação é muito pequena. A neurociência também entendeu que as informações dentro do cérebro não é mais em forma linear. No nosso cérebro existe uma corrente elétrica interligando como espiral toda a área cerebral, principalmente o lobo direito e o lobo esquerdo. A neurociência e os cientistas descobriram que a maturidade do sistema nervoso central e até mesmo a formação do volume do cérebro está interligado diretamente até os 7 anos de idade, quando acontece a sua maturação. Essa maturidade do sistema neurológico, que tem sua conclusão aos 7 anos, pode continuar a depender de cada cidadão, de cada criança, devido à neuroplasticidade. As informações de um lobo passa por outro lobo e fica se distribuindo no córtex cerebral daquele indivíduo. Quer dizer, veja que coisa linda é o nosso cérebro. Ele pega a informação e distribui por todo o seu cérebro. O que é que significa dizer? Que o hipocampo, as amígdalas cerebrais, os giros cerebrais, os lobos frontal e temporal, as áreas de Broca, até mesmo o volume, depende da primeira infância que o indivíduo tem. Vejam a importância da educação. Educar uma criança até os 7 anos de idade é formar dentro do seu cérebro um dispositivo para armazenar todas as informações até o resto da vida. É como se tivesse um estante, uma biblioteca, várias informações que serão utilizadas durante o resto da vida. Uma nação que não olha para a primeira infância, para a primeira fase de uma pessoa, está fadada ao obscurantismo para o resto da vida. Se as autoridades brasileiras, os professores, os pais, os mestres,
os médicos, os psicólogos não atentarem para esse detalhe, o futuro da nação será sombrio. Porque hoje é o futuro de ontem. E ontem é o futuro de ontem e antes de ontem. Então, para nós termos um futuro diferente do nosso presente, temos que investir na infância, nas nossas crianças. Investir na fronde de uma árvore. Investir em universidades caríssimas. Sem investir na raiz, sem investir no tronco, é plantar árvores inseguras. Porque quando a árvore cresce e fica muito frondosa, se não tiver raiz ou um bom tronco, qualquer ventania o derrubará. Isso acontece com o ser humano. Todo ser humano que não tem uma raiz educacional, que não tem uma raiz ética, que não tem uma raiz de respeito, tenho certeza que as ventanias da antiética, da corrupção, da inveja e da maledicência derrubará essa árvore. Isso é, derrubará esse ser humano. Veja o nosso Brasil. Quantos políticos ascenderam a postos altíssimos e deixaram de ser corrompidos por situações totalmente diferentes de sua formação, totalmente diferente do que se imaginaria que ia acontecer. Então, investir na criança é investir no futuro. Investir nesse Brasil que precisa crescer. Sempre digo, país sem educação, país que esquece de suas crianças, é um país fadado à subserviência. É um país fadado a permanecer no fosso pro resto da vida. Então, minha gente, vamos exigir que as nossas crianças de todos os lados do país tenham uma educação com isonomia. Seja educado, seja bem alimentado, para que o amanhã, realmente, o futuro não seja pífio. Não seja o futuro que nós estamos vivendo hoje, que é o futuro do ontem. Vamos apelar para que as autoridades brasileiras, os novos prefeitos, os novos governadores, os novos políticos, olhem com carinho, com responsabilidade para essa criança que ainda não fez 7 anos de idade. Música de fundo, Beethoven, alemão, nascido em 1771 e falecido em Viena em 1827, com 57 anos de idade. Viva a educação! Só a educação salvará os pobres, porque os ricos já sabem disso. Os ricos estão de olho aberto na educação de sua prole. Então cabe a nós incentivar as nossas autoridades, os nossos colegas que estão assumindo cargos, que olhem para essa criança e não esqueçam do que tem falado na época de estudante. Todos pensavam desse jeito. Muitos mudam quando chegam ao poder. Quem chega ao poder sem raiz, sem tronco, será facilmente manobrado pela discórdia, pela maledicência, pela antiética e pelo enriquecimento ilícito. Um abraço e Deval Reginaldo Tenório. Vamos olhar para as nossas crianças, independente do seu nível social e do seu nível econômico. Todos merecem um Brasil melhor. Um abraço.